Imagine ir até a beira do rio. É um rio muito rápido. Você pega a sua canoa, coloca no rio, os remos já estão lá dentro e você deliberadamente aponta a sua canoa rio acima, contra a corrente, e começa a remar muito forte. E nós sempre dizemos quando vemos vocês fazendo isso, por que não virar para o outro lado e ir com o fluxo? E a maioria de vocês diz, mas isto parece um pouco preguiçoso para mim. E de qualquer forma, todo mundo que eu conheço está remando contra a corrente e eu não quero me destacar e ser o esquisito. A nossa sociedade é baseada em remar contra a corrente e eu não seria bem visto se eu não fizesse. Me chamariam de preguiçoso. E ainda que, como vocês dizem, eu terei tudo o que eu quero, porque tudo o que eu quero está a favor da corrente, ainda assim, o que os outros pensam de mim é muito importante. Portanto, eu acho que eu prefiro lutar e sofrer como o resto deles, porque tem recompensa nisso, sabia? Quando você cava um buraco muito fundo e entra nele, depois que você rasteja para fora, as pessoas aplaudem. E nunca ninguém me elogiou por apenas flutuar. Eles falam que todo mundo pode fazer isso, mas é preciso ser uma pessoa virtuosa para lutar e perseverar e sofrer. E nós dizemos, mas por quanto tempo você consegue aguentar isso? E você diz, eu não sei, mas eu estou disposto a tentar. Sim, eu fico cansado, mas eu vou a reuniões para tratar disso e nós encorajamos uns aos outros e nós simplificamos os nossos barcos, sabiam? Agora nós temos remos maiores, nós podemos prender os nossos remos no barco para ser mais fácil. Eu uso essa coisa nas minhas mãos para não me calejar tanto. Está funcionando muito bem. E nós dizemos, mas vocês estão se divertindo? E você diz, não, não é divertido, não é mesmo divertido, mas todo mundo faz isso. E nós dizemos, por que você apenas não deixa de lado esses remos? Você não precisa remar a favor da corrente, apenas largue os remos e deixe a corrente levar você. E a razão pela qual nós queremos que você tenha uma noção disso é porque nós entendemos a corrente. Nós sabemos o que essa corrente é. E esta corrente é a força da vida que é você. Esta corrente é o chamado da fonte. Esta corrente é o seu vir a ser. Esta corrente está levando você para tudo o que você quer, mas ainda mais importante, está levando você para o você que sua vida fez com que você se tornasse. E quando você não vai, esta é a razão da sua dificuldade, entende? Quando você não se permite ir com o que é natural para você, isto que é desconfortável. E, portanto, nós estamos fazendo um trabalho de vendas aqui. Nós estamos mesmo querendo apelar para a sua lógica. Nós queremos que você sinta o poder de quem você é. E nós queremos que você reconheça que se você refletir tudo o que rolou para você de uma forma magnífica, sempre tinha este sentimento como se fosse o rio a favor da corrente. Aquelas coisas que se desdobraram facilmente, as coisas que chamaram você, as coisas que inspiraram, as coisas que fizeram você dizer aí sim, as coisas pelas quais você se entusiasmou, estas coisas, quando você segue estas coisas, elas sempre acabam bem. E você precisa admitir que não houve uma única coisa pela qual você trabalhou duro, se esforçou muito, que foi trabalhosa quando você começou, que foi ainda mais dura no meio e no final, que foi uma dureza e que tem acabado bem. Isto justifica a lei. Quando você vai contra a corrente, o melhor que você pode fazer é fazer de um jeito mais rápido, apenas um pouco melhor do que a próxima pessoa que está fazendo mais rápido.
E você não acha que isso é uma coisa memorável, a qual você usa como medida para a vida? É como dizer, tudo bem, vamos todos nós, que prejudicamos muito as nossas mãos indo contra a corrente, vamos todos nós nos alinharmos e ver quem pode resistir melhor à corrente. E nós dizemos, virem e vão com o fluxo. E experimente a alegria da vida e perceba que a sua vida está esculpindo você, a expansão de você. E quando você se deixar levar, você sempre se sentirá muito melhor. Nós estamos ansiosos para falar com você sobre qualquer coisa que seja importante. Nós queremos que você entenda que este encontro se fez antes de você arrastar o seu corpo para cá. Em outras palavras, você lançou para a garantia vibracional o que você é e o que você quer. E, portanto, esta é a nossa promessa para você, que será um desdobramento perfeito, onde o que você quer saber será abordado completamente. Existe uma ligeira variação sobre o quanto você realmente vai ouvir, e isso vai depender de como você está no fluxo. Se você relaxar e não se permitir sentir frustração, se aceitar que sabemos sobre o que você quer falar e estivermos respondendo você completamente, você vai apenas sentar com um ouvido para ouvir. Nós prometemos para você que tudo o que você trouxer para o lugar de querer saber será completamente respondido. Queremos que você perceba que da mesma forma que você tem uma garantia vibracional, que é a plenitude de tudo o que você se tornou, existe uma garantia vibracional da consciência coletiva. A garantia vibracional deste encontro é uma coisa linda de se ver e a consciência de massa tem uma garantia vibracional e ela também é uma coisa linda de se ver. Gerações futuras irão se beneficiar fortemente desta garantia vibracional que vocês todos estão criando. Pense nisso, você é energia da fonte que veio para um corpo físico, você teve experiências contrastantes, você pediu por mais, o que a fonte então se tornou. E é deste novo ponto de vantagem que a fonte se tornou que toda nova energia está vindo para os novos bebês, o que é muito bom de se saber. Portanto, a sua participação é de um enorme valor para tudo que é. Você se deixando levar pelo fluxo ou não. Este encontro não é sobre consertar nada, porque isto está funcionando perfeitamente. Este encontro é sobre uma coisa e apenas uma coisa, a ajudar você a descobrir aos poucos como virar e ir na direção do fluxo. É isso. Não é sobre chegar lá. Nós não temos que ensinar como chegar lá, nós apenas temos que ensinar a soltarem os remos. Isto é tudo. A arte da permissão, solte os remos, isto é tudo. Deixe de lado a luta e quando você fizer isso, a corrente irá virar você e levar você. Jerry e Esther tiveram uma experiência maravilhosa no mês passado, indo praticar rafting em um rio muito rápido no estado do Colorado. Muitas das cascatas eram classificadas como categoria 4, muitas 3. Não havia muita água lenta nesse rio. E quando eles entraram no barco, eles olharam um para o outro e disseram: "Nós devemos ter perdido a cabeça." Porque era óbvio para eles que esta corrente tinha uma mente própria e não havia nada que eles fossem capazes de fazer que faria com que o rio fosse diferente do que era. Era um fluxo rápido e eles não consideraram em nenhum momento remar contra a corrente, apenas não era uma opção. A corrente estava se movendo tão rápido.
E uma coisa muito importante ocorreu a eles quando estavam percorrendo essas corredeiras naquele dia, e isto era que tudo no rio que não estivesse indo com o fluxo estava fazendo uma resistência muito grande. Um pedregulho enorme parado lá no meio da corrente, não indo com o fluxo, e quando a água batia contra essas pedras era uma grande coisa. Na realidade, era uma coisa tão grande que eles não queriam estar em nenhum lugar próximo daquilo. E nós queremos que vocês entendam que da mesma forma que aquele rio estava fluindo e a única coisa que estava causando a consternação ou problema, tanto problema que eles assinaram um formulário de responsabilidade de 4 páginas. Bem abaixo do nome da Esther, ela assinou: então, basicamente, vocês estão me dizendo que eu não vou sobreviver a isso. Foi incrível o que eles fizeram ela assinar, que Esther finalmente disse: eu não vou ler, vou apenas assinar, qualquer coisa que eles pensem está bem. Quando Jerry e Esther perceberam que essas rochas enormes não estavam se movendo, fez com que eles ficassem ainda mais conscientes do que eles têm nos ouvido dizer, que existe apenas uma corrente que está fluindo, apenas uma corrente. Não existe uma corrente de mal que está puxando você contra a corrente do bem-estar. Existe apenas um pedregulho ocasional que está lá na corrente, que não está se movendo. E então, você o chama de fonte da maldade. Não existe nenhuma fonte da maldade. Você não entra em uma sala e procura por interruptor no escuro. Você não espera apertar um interruptor e fazer com que uma escuridão enevoada cubra a luz. Você sabe que pode resistir à luz, mas não tem nada que irá cobri-la. E não existe uma corrente oposta ao bem-estar. Você apenas não está indo com a corrente que está fluindo. Nós sabemos qual é a sensação que isto lhe causa. Em outras palavras, se a corrente está fluindo muito, muito mesmo, e você está parado lá como uma pedra, enraizado no fundo do rio, você está apanhando feio desta corrente. E você diz: agora eu estou doente. E nós dizemos: você não está doente, você foi maltratado pela corrente, você apanhou feio. E você diz: mas por que uma corrente do bem? Se isto é uma corrente da fonte, se é uma corrente do amor, se esta é a corrente de Deus, então por que ela está batendo em mim? E nós dizemos: porque os seus pés estão pregados no chão. Porque você não está deixando a corrente levar você para o lugar que você pediu para ir. Você sabe por que a corrente está fluindo? Você pediu que fluísse, então agora o que você está dizendo é: porque a corrente que eu pedi que fluísse está batendo em mim por eu não fluir? Gostaram disso? Por que a corrente que eu coloquei em movimento está me batendo? Porque eu não estou indo com o que eu coloquei em movimento? Isto é o mais claro que você ouvirá. A resposta é: duh. Está batendo em você porque você não está indo com ela. Está batendo em você porque você está trabalhando contra você mesmo. Está batendo em você porque você disse: eu quero ir, e então você não foi. E você precisa começar a entender que a fonte, a força de Deus, toda esta energia criativa, quando a vida faz com que você prefira alguma coisa, a corrente vai em direção ao que você prefere. E quando você não vai lá, você se sente mal. E então você pode começar a entender quem você era antes de nascer nesse corpo, testando a corrente. Teste a si mesmo contra a corrente. Olhe-se no espelho, olhe para você mesmo. Encontre um defeito, atrás de um defeito, e venha para um lugar de desprezo. E sinta como é a sensação. E quando você sentir aquela culpa e arrependimento dentro de você, então diga: eu devo não estar indo com o fluxo. O que deve querer dizer que a fonte se sente diferente sobre mim do que o tambor que eu estou batendo agora.
Escolha outra pessoa, odeie esta pessoa, encontre culpa nela, aponte as infrações dela e sinta como você murcha e morre um pouco por dentro. Isto porque você não está indo com o fluxo. Sinta como a corrente bate em você e então encontre algo para apreciar e apenas se concentre nisso por um tempo e sinta como você começa a relaxar. Sinta o quão bom é. Mostre a si mesmo o que está naquela corrente. Mostre a si mesmo não apenas quem você foi antes de nascer, mas quem você se tornou desde então. Mostre a você mesmo quem é o Deus em expansão que está dentro de você. Se mostre isso e sinta como isso é. E você nunca mais irá questionar quem você é. Você nunca mais não saberá que lado é ir com a corrente. Você nunca mais não saberá qual é o caminho a ser seguido.